Olá pessoal, sou a professora Melissa Boldrin, engenheira de alimentos, e nessa primeira aula sobre tecnologia de leite e derivados, a gente vai falar um pouquinho de produção, de mercado e algumas características gerais do leite e componentes fundamentais que nele estão presentes. Então vamos lá. Então, sobre a bovinocultura leiteira. A gente sabe que muitos animais, eles podem ter dupla aptidão, então ser produtores de leite, também serem produtores de carne, né? Mas existem raças que são mais especializadas em produção de leite, quer dizer, produzem melhor e com mais eficiência, né, para o produtor. Então, as raças europeias que são especializadas em produção de leite, a holandesa, a parda suíça e a Jersey são bastante utilizadas, né? Além disso, as raças zebuínas leiteiras, como a raça Gir e a raça Guzerá, também podem ser utilizadas. E mais ainda, né? Vacas mestiças, que são resultantes de cruzamentos, né, chamados de cruzamentos industriais de raças europeias com raças zebuínas em vários graus de sangue, também podem ser utilizados na produção leiteira. Sobre a produção de leite no Brasil, estamos como o terceiro maior produtor mundial de leite, produzindo mais de 34 bilhões de litros por ano. E isso são dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? E eles citam que muitos municípios, quase que na totalidade do nosso país, produzem leite. Claramente que é lógico, né? A predominância são pequenas propriedades e médias propriedades que produzem esse leite, né? As maiores propriedades produzem mais para a indústria ou já produzem, né, o leite numa propriedade, na mesma propriedade que industrializa, né? Aí são leites específicos. Essas pequenas e médias propriedades aproximadamente empregam 4 milhões de pessoas, né? E segundo o IBGE, a produção leiteira no Brasil é estimada em 35,3 bilhões de litros em 2021. Foi estimada, né, em 2021. São dados, então, do ano passado, do IBGE 2022, né, e que se distribui em quase todo o país, assim como foi falado pelo mapa, né. E a Embrapa, né, no seu anuário, ela complementa que observa-se que as regiões que mais produzem leite no país são as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, com destaque para Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sobre o consumo de leite, houve um incremento no consumo de leite do ano de 2020 para 2021 de 129 quilos por pessoa para 170 quilos por pessoa em um ano, né? Mas houve uma queda de consumo após o ano de 2014 e aí alguns motivos são citados no texto e aqui não vão ser levados em consideração nesse momento, tá? Eles apresentam que houve um destaque do consumo de leite no Paraguai, que apesar de ter um consumo baixo de leite, houve um aumento, né, de 60%. Nesse mesmo período de avaliação, de 88 quilos por pessoa per capita para 141%. Então, pessoal, as raças leiteiras que são levadas em consideração para os brasileiros, né, para a produção de quantidade de leite e também de quantidade de gordura e proteína, principalmente, né, são as raças europeias puras, né, especialmente selecionadas para a produção de leite, como foi falado, a holandesa, a parda suíça e a Jersey, né? As outras em menor quantidade, mas ainda assim são utilizadas, e as raças europeias de dupla aptidão também podem ser utilizadas para a produção de leite, como a cimental, e as raças do grupo Zebu, né? Que são a Gir e Guzerá, que são mais utilizadas para a produção. Porém, outras também são utilizadas como foi falado. Então, pessoal, a produção de leite no Brasil, ela é proveniente basicamente de cruzamentos, né, com a raça holandesa e a raça zebuína, mas 70% das vacas que estão utilizadas são mestiças, né? Isso porque você consegue qualidade e quantidade no mesmo animal, né? Então, a raça holandesa, ela é predominante nos cruzamentos, sendo mais comum
cruzamento entre a raça holandesa e a raça Gir, né? Então, zebuína, nesse caso Gir, né? Com a holandesa, europeia, que ficou conhecida como girolando, né? Há também o guzolando, que é o resultado do cruzamento da raça holandesa com a guzerá, e já alguns produtores também estão fazendo nerolando, que é o cruzamento de holandês com Nelore. E aí, qual é melhor, né? Vai muito do que o produtor espera como qualidade de leite, aquilo que se pode pagar, aquilo que o produtor tem de disponibilidade, né? Tanto de capital quanto de ambiente, de local para produção. Né? Então, alguns fatores devem ser levados em consideração para a escolha da vaca, das raças ou dos cruzamentos que serão utilizados. Aí, pessoal, sobre raças, né, e as aptidões de cada raça, eu coloquei como complemento para vocês, como uma leitura, né, e está disponibilizado no Moodle, que é a nossa ferramenta, né, de uso acadêmico, ok? Sobre a gestação, né, o período de gestação, ele é extremamente importante, principalmente em relação à nutrição da vaca, né? Durante a gestação é importante que os animais, né, que as vacas recebam a nutrição adequada e balanceada para que tanto mãe quanto bezerro consigam ter uma nutrição saudável, um período saudável de gestação, para que após o nascimento, né, após o parto, o bezerro comece a mamar e em seguida haja a produção de leite para a ordenha, né? Então, o período de gestação das vacas é de aproximadamente 285 dias, né, que dura aproximadamente 9 a 9 meses e meio, e pode variar de acordo com alguns fatores, né? Fala-se que varia de 15 dias para mais ou para menos desse dia, né? Dessa quantidade de meses ou de dias. Então, pode variar de acordo com a raça, com a idade dos animais, com a quantidade com quantas vezes já houve gestação, né? Com o tamanho do bezerro e com outras condições relacionadas ao ambiente, né? Durante a gestação, há uma dilatação do útero, que acontece normalmente, né? Que é também chamada de mãe de corpo, para que acomode o feto que ali vai se desenvolver. Sobre dados da reprodução, então, maturidade sexual é 18 a 24 meses para as vacas, né? O tempo de gestação, então, é em torno de 280 a 285 dias. O número de partos por ano, um parto por ano. E o número de crias por parto, uma cria por parto. Aí, pessoal, vem uma pergunta: qual é a principal função, então, do leite? A principal função do leite é alimentar o bezerro, né? No período em que ocorre o período pós-parto, né? E, logicamente, para o ser humano, existem alguns benefícios, que existem também alguns estudiosos, né? Alguns médicos, nutricionistas, que mostram, né, para os pacientes vantagens e desvantagens do consumo de leite, né? Então, essas vantagens e desvantagens também aqui não serão levadas em consideração, né? Que gera uma série de debates. O que a gente vai mostrar aqui, então, vai ser a importância, né, do leite e de seus componentes e quais são os componentes que estão disponíveis no leite. Então, o leite é essencial para uma dieta bem balanceada, porque ele contém muitos nutrientes, né? Ele é fonte de cálcio, e aí também vem as controvérsias, né? Que alguns autores, algumas pessoas acreditam acreditam não, né? Por meio de estudos, dizem que o cálcio que é disponível no leite, nas fontes vegetais, por exemplo, há uma maior disponibilidade biologicamente ativa, né? Existe uma boa quantidade de minerais, né, que é boa para a formação de ossos. Então, além do cálcio, também possui vitaminas, proteínas, potássio, aminoácidos e fósforo, tá? Essa é a composição. Então, vamos ver aqui. Por que é essencial numa dieta balanceada, né? Porque contém esses nutrientes, que são substâncias fisiologicamente ativas. Alguns dados, né? Esses dados não são recentes,
Mas, por que eu coloquei esses dados aqui? Porque hoje muitas pessoas já estão falando que não é legal, né, o consumo do leite devido à sua importância enquanto fator alergênico, é, ou que causa algum tipo de intolerância, né? Mas aí vem, né, sobre essa prevenção de enfermidades, as enfermidades ósseas, cardiovasculares e de câncer, né, segundo esses autores, a, a prevenção de cáries, do estresse, né, justamente porque contém muitas fontes de nutrientes e possui esse papel terapêutico e nutricional. Né? Então aqui eu não estou dizendo se é bom ou ruim, né, mas estou mostrando o que existe na literatura, tá? Em relação à quantidade de carboidrato. O carboidrato que possui maior quantidade no leite é a lactose, né? É produzida pelas células epiteliais da glândula mamária, mas também é possível encontrar glicose e galactose em menores quantidades, né? A lactose, 52% está presente nos sólidos totais do leite, por exemplo, desnatado, e 70% dos sólidos que são encontrados no soro do leite. A lactose, ela controla o volume de leite produzido, atraindo a água para o sangue para equilibrar a pressão osmótica da glândula mamária. Então, a quantidade de água no leite é consequente do volume e, consequentemente, o volume do leite produzido pela vaca depende da quantidade de lactose secretada na glândula mamária. Isso porque, como diz ali anteriormente, ela controla o volume de leite produzido, tá? A concentração de lactose no leite é aproximadamente 5%, né? Logicamente é variável esse valor, e é um dos elementos mais estáveis do leite, isto é, menos sujeito a alterações. Em relação às proteínas, qual que é a importância? Na verdade, a importância da proteína é a composição em relação aos aminoácidos, né, que se encontram nessas proteínas que formam o leite. Então, as proteínas representam de 3 a 4% dos sólidos que são encontrados no leite. Essa porcentagem varia com a raça e é proporcional à quantidade de gordura presente no leite. Proporcional. Então, maior quantidade de gordura, maior quantidade de proteína. Existem vários tipos de proteínas no leite. A principal delas, e também que tem maior importância, é a caseína, que apresenta uma alta qualidade nutricional e é importante na fabricação de queijos. Eu não estou dando aqui importância ao fator nutricional em relação a alergias, a intolerâncias, tá? Só para lembrar. A caseína ela é produzida nas células de secreção da glândula mamária e elas se encontram organizadas em forma de micela, tá? E essa forma de micela, ela estabiliza, né, estabiliza-se nos componentes do leite, junto com cálcio, fósforo e outros sais, né? Então ela se agrupa ali. Então cerca de 95% da caseína total do leite está na forma de micela. Essa caseína ela não é facilmente alterada com o calor. Então, num tratamento térmico onde se pasteuriza o leite, ela se permanece estável. Porém, quando ocorrem mudanças na acidez do leite, então que a gente promove essa acidez, há um rompimento da estrutura da micela e faz a caseína se precipitar na forma de coágulos. Isso daí é importante para que haja produção de alguns queijos, tá? Ou dos queijos de maneira geral. Em relação à composição de lipídios, a gordura do leite está presente na forma de glóbulos. Quando eles não estão homogeneizados no leite, eles se precipitam, né, e formam a nata que a gente encontra por cima do leite algumas vezes. Cada glóbulo é envolvido por uma camada, formada por um componente de gordura, que é denominado fosfolipídio. Essa camada forma uma membrana que impede a união dos outros glóbulos, então quando ela está nesse formato, homogeneizada no leite. Essa camada que impede a união dos glóbulos impede aquela formação de nata, tá? Desse modo, a gordura do leite é mantida na forma de suspensão, quer dizer, como se tivesse misturado ali no leite, e não formando coágulos maiores, né? Glóbulos maiores. A maior parte da gordura do leite é constituída por triglicerídeos, então glicerol e ácido graxo, tá?
A fração de gordura do leite serve de veículo para as vitaminas lipossolúveis. Então, na gordura estão solubilizados as vitaminas A, D, E e K, e colesterol e outras substâncias que são solúveis na gordura, e também os carotenoides, que são que dão cor, né, que é a provitamina A, que dão cor amarelo, creme, amarelado ao leite, tá? A concentração de gordura no leite é bastante variável também e depende de vários fatores, como as raças, o tipo de raça, os tipos de cruzamento utilizados, o estágio de lactação, o manejo de maneira geral em relação à alimentação, à dieta desses animais, tá? Ao ambiente que esses animais estão, também influencia na composição dos lipídios. Composição em sais minerais e em vitaminas. Aí já foi falado bastante, mas também para frisar, né? Existe bastante disponibilidade de cálcio e fósforo, em parte porque se encontram associados também à caseína. Então, o leite é rico em cálcio, serve para o crescimento de ossos dos indivíduos jovens e para a manutenção da integridade dos ossos de adultos. Como eu disse para vocês, a gente não vai entrar aqui nos benefícios nutricionais, né, ou médicos do que é a ingestão do leite, tá? O conteúdo de ferro é baixo. O leite é uma importante fonte de vitaminas lipossolúveis, como foi falado também, A, D, E e K, e outras vitaminas que estão solubilizadas na parte aquosa do leite, que são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Existem mais de 10 vitaminas do complexo B presentes no leite, né? A maior quantidade é da vitamina B2 e as outras vitaminas, essas outras vitaminas do complexo B, elas estão presentes em menores quantidades, tá? O leite também é uma fonte importante de vitamina C, mas rapidamente o ácido ascórbico, na presença de cobre, por exemplo, ou também de tratamento térmico, ele torna-se biologicamente inativo, né? A gente não usa, o nosso organismo não usa com facilidade para se tornar uma fonte importante de vitamina C, a menos que seja adicionado. Muito obrigada por essa aula e assim que puder, assistiremos à próxima aula. Um grande abraço.